Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Caros irmãos, queridas irmãs, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Hoje, dia 8 de janeiro, quarta-feira depois da Epifania do Senhor. E é com muita alegria que convido você, convido sua família para assim partilharmos a palavra de Deus nesse dia de hoje, onde iremos refletir o Evangelho de Marcos, capítulo 6, versículo do 45 ao 52. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Depois de saciar os 5.000 homens, Jesus obrigou os discípulos a entrar na barca e ir à frente para Betsaida, na outra margem, enquanto ele despedia a multidão. Logo depois de despedir deles, subiu ao monte para rezar. Ao anoitecer, a barca estava no meio do mar e Jesus sozinho em terra. Ele viu os discípulos cansado de remar, porque o vento era contrário. Então, pelas 3 horas da madrugada, Jesus foi até eles andando sobre as águas e queria passar na frente deles. Quando os discípulos viram-o andando sobre o mar, pensaram que era um fantasma e começaram a gritar. Com efeito, o que tinham visto e ficaram assustados. Mas Jesus logo falou: Coragem, sou eu, não tenhais medo. Então subiu com eles na barca e o vento cessou, mas os discípulos ficaram ainda mais espantados, porque não tinham compreendido nada a respeito dos pães. O coração deles estava endurecido. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Caros irmãos, queridas irmãs, percebamos que o episódio do Evangelho de hoje acontece logo após a multiplicação dos pães e dos peixes. Então, os discípulos passam pela escola da escuridão, da solidão, do mar revolto sem Jesus. Então, Jesus os deixa sozinhos na barca, em plena escuridão da noite, no meio do mar revolto, para experimentar sua fé. Qual a atitude de Jesus, meus irmãos, queridas irmãs? Primeiramente, sobe ao monte para orar. Intercede por eles para que sua fé não esmoreça, a sua fé não seja abalada. Mas, ao vê-los desesperados, Jesus age. Vai em direção deles andando sobre a água, mostrando o seu poder divino. Ali acalma a tempestade, acalma o mar, acalma seus corações. Coragem, sou eu, não tenhais medo. Portanto, meus irmãos, queridas irmãs, nossa fé, tantas vezes, é posta à prova. Cada momento de provação é um teste para saber como está a nossa fé. Mas o que esquecemos é que Jesus está atento ao nosso sofrimento, às nossas angústias e tribulações. Ele ora sempre por nós ao Pai. É nosso eterno e constante intercessor. E quando ele percebe que estamos cansados de remar, quando ele percebe que os ventos são contrários demais, que as forças contrárias estão ficando fortes e o desespero está tomando conta, a nossa fé assim está sendo minada, as forças estão se esvaziando, imediatamente ele intervém com seu amor e misericórdia, com sua fortaleza e presença que nos cura, nos salva, nos restaura e nos liberta. Portanto, meus irmãos, queridas irmãs, se perseverarmos até o fim, alcançaremos vitória. O problema é que as forças contrárias à nossa fé têm sido maiores e muitos estão sucumbindo, ou seja, morrendo na praia, sem alcançar a salvação que esperava, sem alcançar a graça que tanto pediram. Porque simplesmente deixaram de orar e a fé vai se raleando assim a ponto de acabar em nada. E sem uma fé viva, sem uma fé real, o desespero toma conta, o coração fica endurecido. E ao invés de reconhecer Jesus, que anda sobre as águas do mar da nossa vida, insistimos em dizer que ele é um fantasma. Portanto, oremos hoje pelo aumento da nossa fé, para que nos sintamos no colo de Jesus, acalmado por ele, e assim possamos vencer as tempestades que a vida nos traz. Portanto, meus irmãos, queridas irmãs, vejamos que o próprio Jesus tem um propósito definido e fazia todas as coisas com o intuito de ensinar a seus discípulos a ter uma experiência com o amor misericordioso do Pai. Então veja que dessa maneira, todas as ações tinham a razão de ser, para que tudo saísse de acordo com a vontade do Pai. Então Jesus procurava estar a sós com ele e receber orientações acerca do que teria de realizar, pois não agia como Deus, mas como filho que faz a vontade do Pai. Veja que depois de orar, ele foi ao encontro dos seus discípulos e os viu cansados de remar, sucumbindo assim diante do vento contrário. Jesus não andou sobre as águas como um super-homem ou
nem tampouco com o seu poder divino, mas sim com o poder do Espírito Santo do Pai que agia nele. Ele tinha perfeita intimidade com Deus e confiava em estar sendo amparado pela sua força. Hoje, também Jesus vem ao nosso encontro para nos ajudar a confiar no Pai. Ele vem nos ensinar a nos apossar do poder do seu Espírito para atravessarmos as tempestades de nossa vida. Ele sabe, meus irmãos, queridas irmãs, o quanto estamos cansados de remar e conhece todos os obstáculos que precisamos enfrentar. Então o Espírito Santo vem sobre a nossa dificuldade e age em nós para nos acalmar e nos animar. Confiando no poder do alto e nos apossando de suas palavras, meus irmãos, queridas irmãs, nós poderemos continuar remando, pois o vento cessa na medida em que sentimos o nosso coração se abrir para atender às palavras de Jesus que nos diz: coragem, sou eu, não tenhais medo. Assim como Jesus, nós também podemos andar sobre as águas desde que tenhamos com o Pai uma profunda intimidade, uma profunda abertura para receber dele a força do poder do Espírito Santo. Meus irmãos, queridas irmãs, você está cansado ou cansada de remar contra a maré de sua vida? Você espera que Jesus venha para ajudá-lo ou ajudá-la? Você tem entregado as suas dificuldades, os seus problemas nas suas mãos? Você tem pedido a força do Espírito Santo para também andar sobre as águas como Jesus fez? Reflita isso nesse dia de hoje, meus irmãos, queridas irmãs. Qual o mar revolto em que você está vivendo? Em quem você está buscando para que esse mar se acalme? Qual a barca que você está tentando subir nos dias de hoje? Reflita isso, meus irmãos, queridas irmãs. E peçamos ao Pai para transformar cada um de nós em apóstolo do seu Filho Jesus, para que, movido por esse Espírito Santo, possamos ser sinal da presença dele no mundo tão carente de sua palavra e salvação. Assim seja. Amém. Portanto, meus irmãos, queridas irmãs, desejo a todos vocês uma santa e abençoada quarta-feira e que desça sobre vós a bênção desse Deus que é todo-poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. E fiquemos todos nessa paz que vem de Cristo, que é o nosso Salvador, agora e sempre. Amém.